Bom dia, meus irmãos. Nós louvamos ao nosso Senhor por estarmos aqui em escola dominical. E esperamos que esse dia seja um dia muito abençoado na sua vida, que você possa ser edificado com a palavra de Deus, que você possa louvar a Deus, que você possa se envolver com o nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, fazermos uma oração ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui com o propósito, Senhor, de estudarmos a sua palavra. Pedimos a graça do Senhor sobre todos, sobre todas as famílias. Pedimos que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Obrigado pela melhora do Gessé. Que a boa mão do Senhor continue sobre ele, que o Senhor possa curá-lo completamente, Senhor. Esteja protegendo o seu povo, esteja protegendo os nossos familiares dessa doença e glorifique o seu santo nome sobre a nossa nação. Liberta essa nação, Senhor Deus, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, e faça que a nossa nação possa se desenvolver, possa ser uma nação abençoada, voltada para a família, voltada para ti, meu Pai. Ó Deus, glorifica o teu nome e nos fale ao coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos louvar o nosso Deus, cante louvores ao Senhor, porque Deus é bom, Deus cuida de nós. Louvemos ao Senhor. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.
Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que és, por tudo que és, Deus é bom. Amém. Deus é bom. Quem concorda que Deus é bom, diga amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e por tudo que há, a gente agradece, né? Por Ele, tudo que Ele faz por nós. Somos agradecidos por tudo que tens feito. É o próximo cântico que vamos cantar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens, todos os homens, Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Salmo 127, que nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Louvado seja Deus por esse momento que temos a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. E nós esperamos que você possa crescer, que você possa se fortalecer mais e mais no Senhor. Nós louvamos a Deus por esse momento agora que temos para estudarmos a palavra do Senhor. Daqui 2 semanas estaremos de volta ao templo e nós esperamos que seja bênção na vida de todos. Mas vamos estudar a palavra de Deus. Hoje eu vou começar um estudo que vai ser dividido em 2 partes. E esse estudo é exatamente sobre intimidade espiritual. Nós temos ouvido falar muito de intimidade no casamento. E hoje nós vamos ouvir sobre intimidade espiritual. Este estudo é baseado em partes do livro Os Homens São Ostras, as Mulheres Pés de Cabra, de David Clark. Então, algumas coisas eu me baseei lá. Eu espero que seja bênção na vida de todos. Vamos fazer uma oração neste momento. Pai, rogo mais uma vez a sua graça sobre nós, sobre o teu povo, e que o Senhor nos dê o crescimento espiritual, que cada um de nós possamos nos desenvolver mais em Cristo Jesus e podemos viver a graça do Senhor dentro dos lares. Em nome de Jesus. Amém. Intimidade do Senhor. Intimidade de Deus no casamento. Existe uma coisa que é muito importante e que os casais, com o tempo, vão deixando de fazer. É a conexão espiritual na vida do casamento. A falta da conexão espiritual está matando os casamentos e impedindo que os casais encontrem realmente a intimidade genuína. Observe uma coisa. Os casais querem viver uma vida melhor, um bom relacionamento. Bom relacionamento um com o outro, entre os cônjuges, bom relacionamento com os filhos com os pais, e assim vai. Todos nós queremos uma família abençoada, de tratamentos sadios, e muitas vezes esse sonho tem se transformado em um castelo de areia e tem caído. Por que que isso está sucedendo? Nós estamos vivendo neste momento de pandemia o maior crescimento de separações dos casais. Ouvi essa semana uma advogada falando que o número de separações, que era cerca de 2 a 3 por mês, passou a ser 2 a 3 por dia. Um crescimento assim estupendo de separações, de divórcios.
E aí a gente observa também que os casais têm brigado muito mais. Ou seja, o momento em que os casais deveriam estar mais unidos é o momento que está gerando mais brigas. Alguns desejaram, e agora já está acontecendo, que o esposo vá trabalhar, fique longe de casa, ou que a esposa volte a trabalhar para eles não brigarem mais. Já pensou? O sonho de todos nós é casarmos, vivermos juntos e estarmos cada vez mais perto. E hoje esse sonho parece que está se transformando em pesadelo. O que está faltando? Esta resposta do que está faltando é exatamente vista na falta de conexão espiritual do casal. E eu não estou falando de uma conexão espiritual separada, mas eu estou falando de conexão entre o casal, entre a família, entre pais e filhos, filhos e pais, esposo e esposa, espiritualmente. Infelizmente, essa é uma realidade. Em Gênesis 2, 24, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Observe que quando Deus criou homem e mulher, ele coloca, vamos dizer assim, uma lei natural. Deixar o homem pai e mãe, e assim a mulher também, e os dois se unem, e aqui diz que o resultado será uma só carne. A união dos dois para se tornarem uma só carne. O que Deus pensava? Qual era a ideia de Deus desta expressão tornar uma só carne? Muitas vezes as pessoas pensam que tornar uma só carne é ter relação sexual. Vamos dizer que isso faz até parte. Mas o pensamento de Deus é muito mais do que isto. É a união completa de um homem e uma mulher em 3 áreas. 3 áreas? Exatamente, meu querido. Tornar uma só carne envolve 3 áreas da nossa vida. Quais são elas? Primeiro, a parte física. A parte física é fácil de nós entendermos. Hoje em dia as pessoas não estão casando e já estão tendo uma comunhão física. E isto até sem se ajuntar. Os seres humanos estão se tornando cada vez mais carnais. E aquilo que aconteceu no tempo de Noé está acontecendo nos dias de hoje. Os filhos de Deus estão se unindo às filhas, dos homens. E estão cada vez mais se envolvendo em sexualidade. Isso tanto para o lado do homem como para o lado da mulher. Mal se conhecem, já se deitam. A sexualidade se tornou algo comum no dia a dia. E esse é o pensamento da ordem mundial de acabar com o casamento. Se você tem um desejo sexual, você vai se unir com uma pessoa e pronto. Mas o pensamento de Deus é que haja de fato uma união sexual, mas dentro do casamento. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Isso está querendo dizer que deixar pai e mãe para formar o quê? Um lar.
para se tornar agora o pai, a mãe de filhos. Deus não fala de uma união sexual e volta para pai e mãe. Deus fala de uma união marital, uma união dos dois casados. Por isso, no pensamento de Deus, não existe união sexual fora do casamento. É dentro do casamento. Por isso, tornar-se uma carne envolve, de fato, a questão da sexualidade. Mas envolve uma outra coisa. É a união emocional. A união emocional envolve um compartilhar das emoções que nós estamos sentindo, da nossa vida íntima com o outro. A palavra intimidade vem da palavra íntimos do latim, que significa o quê? É você abrir o seu coração, abrir a sua vida e permitir que o outro adentre dentro de você. Ou seja, que ele participe dos seus segredos, participe das suas emoções, participe da sua vida. Isso é intimidade. Muitas vezes existe a intimidade física, mas não existe a intimidade emocional. Casais que guardam segredos, e às vezes segredos até absurdos. Casais que não se envolvem emocionalmente, só racionalmente. Que cada um cuide da sua vida. Alguns casamentos estão sendo assim hoje. A gente até que se case, alguns pensam. Mas a minha vida é minha vida, a minha vida financeira é minha vida financeira e eu faço o que eu acho. E ela também faz o que ela acha. Assim está se formando os novos casais numa independência emocional. E casamento, segundo este pensamento, tornar-se uma só carne, é uma intimidade emocional, onde a gente chora junto, onde a gente ri junto, onde a gente compartilha os nossos traumas, a gente compartilha as nossas alegrias. Isso é intimidade emocional. E é o que falta para muitos casais. E a dificuldade que estamos passando hoje, nesse tempo de pandemia, está relacionado a isso. Casais que não se abrem um com o outro. Casais que não atentam para a dor do outro, como se a sua dor é sua dor, a minha dor é minha dor. E se a gente não consegue conviver assim, vamos separar. Então não há intimidade emocional. E essa intimidade emocional ela é muito importante. Nós temos emoções e nós precisamos do apoio um do outro para podermos crescermos, para podermos nos sentir melhores. E em terceiro lugar, a expressão tornar-se uma só carne está ligado à comunhão física, à comunhão emocional, como eu falei, e à comunhão espiritual. E aqui é que está um grande problema. Alguns têm comunhão física, têm até alguma comunhão emocional, mas não têm comunhão espiritual. E, queridos, a comunhão espiritual é a base da comunhão física e da comunhão emocional. Sabe por que é a base? Porque a parte espiritual está na alma. A alma é que dura para sempre na nossa vida. O corpo, ele acaba. As nossas emoções acabam nesta terra. Mas a alma não, a alma perdura, a alma, diz a palavra do Senhor, que ela volta a Deus. Então,
o principal é a nossa alma. A alma governa o corpo e governa nossas emoções, governa a nossa razão. Sem a parte espiritual, as outras coisas vão fracassar. Pense bem. Eu sempre faço uma ilustração como se fosse uma mesa, essas mesas de escritório. E nessas mesas de escritórios, pelo menos no tempo passado, havia uma fechadura. Se você colocava a chave e abria, todas as gavetas eram abertas. E no tempo passado havia uma escrivaninha lá em casa que meu pai chamava de birô. O birô era o seguinte: havia uma chave e essa chave abria uma gaveta central. Quando essa gaveta central estava fechada, todas as outras gavetas laterais permaneciam fechadas. E quando eu abria a gaveta central, todas as outras gavetas eu podia abrir. A vida espiritual é como se fosse essa gaveta central. Quando eu abro, as outras gavetas funcionam. Quando eu fecho, as outras gavetas não funcionam. Muitas vezes a gaveta espiritual está fechada e as pessoas estão arrombando as outras gavetas, tentando abrir as outras gavetas da maneira como querem. A gaveta central da nossa vida é a gaveta espiritual. A espiritual é a nossa parte mais importante como pessoa, como indivíduos. É a parte mais importante do nosso relacionamento conjugal. E o que acontece? Tem casais que não têm nenhuma comunhão espiritual. Eles oram quando vão para a igreja. E olha lá se oram, porque são outros que oram. Eles cantam louvores lá na igreja. Não existe na vida de muitos o culto familiar. Pense bem, quando começou a pandemia, nós começamos o trabalho de culto no lar. E eu tenho percebido, e dá para a gente saber, a quantidade de pessoas que acessam ao culto no lar. Nós chegamos a ter quase cerca de 200 pessoas, não só da igreja, mas de fora, acessando os cultos nos lares. Hoje a nossa faixa está entre 30 pessoas por aí. Significa o quê? Que casais que haviam começado a fazer o culto no lar não estão fazendo mais. Parece que o medo da pandemia fez com que as pessoas se achegassem a Deus. Mas se acostumaram com a pandemia. E aí o quê? Relaxaram a vida de comunhão com Deus. As pessoas se esquecem que a comunhão do casal espiritualmente faz bem para a saúde do casamento, faz bem para a saúde da família. Se não tem comunhão espiritual, todas as outras áreas vão começar a ter problemas, a área emocional, a área física também. Muitas vezes se vendeu que a parte física, sexual, era pecado. E por isso alguns casais nem oravam quando tinham o seu relacionamento íntimo, porque achavam que estavam em pecado. Mas isso não é verdade. Deus, quando criou o homem, ele dotou de sexualidade. E o sexo veio antes da queda, antes do pecado. Sexo é bênção de Deus. Assim, a área espiritual, ela é muito importante em tudo. É importante você orar com a sua esposa, orar com o seu esposo, ler a Bíblia juntos. Mas nós não temos tempo. Como não tem tempo? Nós fazemos o nosso tempo. E lembre-se de uma coisa, a área espiritual vai ajudar em algo muito importante no casamento. O que é importante no casamento? O amor. E nós sabemos que o amor
ele vem de Deus, o verdadeiro amor. Existe o amor humano, né, como a Bíblia diz, o amor filéu, o amor de amigos, o amor eros. São amores, vamos dizer, que faz parte da nossa vida humana. Mas o amor ágape, o amor divino, o amor pleno, ele vem de Deus. A palavra do Senhor nos fala que o amor de Deus é derramado em nós pela uma ação do Espírito Santo de Deus. Se na minha vida o Espírito Santo mal é lembrado, imagine esse amor, o amor ágape. Quando a gente olha para Cristo Jesus, é um amor sacrificial, é um amor que se dá, é um amor que ama sem medida, é um amor completo. E exatamente a gente percebe que em muitos casais existe amor de paixão, mas às vezes não existe o amor ágape. O amor ágape está acima da paixão, está acima de tudo. O amor ágape é capaz de mover os nossos corações, é capaz de fazer com que a gente olhe no espelho e perceba onde nós estamos errando com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso pai. O amor ágape, ele dá a visão de Deus para nós nos nossos relacionamentos humanos. Efésios diz assim: e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Observe, ele fala que Cristo deve habitar no nosso coração, mas ao mesmo tempo, ele diz, estando vós arraigados. A nossa vida tem que estar arraigada, como a árvore está arraigada ao solo, a nossa vida tem que estar arraigada no amor, e no amor de Deus, no amor ágape de Deus. E esse amor ágape de Deus, ele só vem nas nossas vidas diante da nossa comunhão com Deus. E os casamentos precisam desse amor ágape de Deus. O poder da vida de comunhão espiritual é tremendo, queridos. O poder é capaz de aplicar os princípios conjugais úteis à nossa vida. Preste atenção nisto. O poder para aplicar os princípios bíblicos das nossas vidas advém da nossa vida espiritual. Por exemplo, Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja, ele diz a lei do Senhor. A lei do Senhor é capaz de fazer o quê? Refrigerar a nossa alma. É capaz de dar o quê? Sabedoria às pessoas mais simples. Bom, então eu preciso dessa lei de Deus. Eu preciso de refrigério nos momentos de dificuldades. Eu preciso de sabedoria mesmo não tendo conhecimento tão grande. Não é isso que nós precisamos? E isso vem da onde? Da lei do Senhor. E o que ativa essa lei do Senhor nas nossas vidas? A nossa vida de espiritualidade, a nossa vida de devoção a Deus, devoção na oração, devoção na leitura da palavra de Deus. Se você, casal, não lê a Bíblia junto, como vocês vão ter refrigério no relacionamento, nos momentos difíceis, os quais talvez hoje você esteja passando? Como é que você vai ter refrigério? Como é que você vai receber a graça de Deus para conseguir lidar com os problemas maiores? Nós estamos, nesse momento, vivendo situações difíceis. Irmãos tendo Covid-19, irmãos desempregados, irmãos doentes, irmãos que vão passar um longo período de tempo sem vir à igreja. E como é que esses irmãos vão receber refrigério? Através da palavra de Deus.
E para que a palavra de Deus seja viva e eficaz na nossa vida, nós precisamos ter comunhão com ela. Você precisa ter como família. Você precisa ter sabedoria de Deus como família para lidar com os problemas de hoje, senão você também vai chegar a uma separação. Para lidar com os problemas corriqueiros do casamento, nós precisamos de sabedoria. Por isso, o poder da comunhão espiritual é muito grande. Ela aplica esses princípios da palavra de Deus nas nossas vidas. O Salmo 119, versículo 167 diz assim: a minha alma observa os teus testemunhos, amo-os extremamente. Faço uma pergunta para você. Você ama extremamente os testemunhos do Senhor? A palavra de Deus? A lei do Senhor? Seja sincero, você ama? Alguns dizem, eu amo. Mas eu amo, às vezes, de boca para fora. A gente ama aquilo que conhece. O princípio de amor à palavra de Deus está ligado em você conhecer a palavra de Deus. E a família hoje está perdendo isto. Você precisa ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. A gente observa que até os cultos infantis, alguns pais não estão mais fazendo com seus filhos. Irmãos, Deus abriu uma porta maravilhosa de entrada do Evangelho à sua casa. E é através da internet, que talvez você tanto goste. É através do WhatsApp, que talvez você não saia do WhatsApp. Conversa com todo mundo, mas não conversa com Deus. Eu acho que Deus tem que fazer um WhatsApp. Fazer um WhatsApp e falar, oi, bom dia, tudo bem? E aí você responder do lado de cá, bom dia, Deus, tudo bem? Aí Deus vai perguntar, como é que você está hoje, meu filho? Aí você diz, tudo bem. Como é que está a sua vida? Tudo bem. Seria interessante, né? Deus abriu um WhatsApp para falar com todos nós. E olha, e tem gente que ainda vai sair desse WhatsApp. Às vezes eu agora, quando meu celular voltou a funcionar depois de clonado, né? Aí só voltou mensagens muito antigas, atuais não. Voltou, parece que de abril. Aí uma delas estava escrita assim no WhatsApp da igreja, fulano saiu. Aí no outro da família, fulano saiu. Eu acho que o WhatsApp de Deus é assim. Fulano saiu. Deus, poxa, mais um saiu do meu WhatsApp. Estou brincando, queridos. Mas é uma verdade. Muitas pessoas têm saído da palavra de Deus. Muitas pessoas têm deixado a palavra de Deus. Como você vai observar os princípios de Deus se você não liga a palavra de Deus? O Salmo 127:1, ele nos traz um princípio interessante. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Veja, esse princípio é, Deus edifica a casa. Você pode lutar para edificá-la, e diz aqui que será vão se Deus não trabalhar através de você, através da esposa, através dos filhos. Aí eu pergunto, como é que Deus vai trabalhar através de alguém se esse alguém nem estudou a palavra de Deus? Os melhores, pelo menos na teoria, os melhores funcionários são aqueles que mais estudam, que mais conhecem a matéria a qual ele vai utilizar no seu trabalho. Muitas pessoas têm PhD. Essas pessoas serão mais requisitadas, porque têm grande conhecimento dentro de uma área. E nós não temos, vamos dizer, às vezes as pessoas nem tirado o primário de estudo da palavra de Deus.
Por isso, queridos, como é que você vai aplicar os princípios da palavra de Deus se você não tiver vida de comunhão? Deus está precisando fazer um avivamento, irmãos. Um avivamento dentro dos nossos lares. Hoje, quase 140 mil casamentos são cancelados por ano no país, segundo os dados do IBGE. 140 mil casamentos são cancelados por ano. Isso no nosso país. Por que será, queridos? Por que será? E muitos casamentos de crentes estão acabando. A gente tem ouvido diariamente isso. Fulano, lembra de fulano? Separou-se. Lembra de Beltrano? Separou-se. Quando eu era pastor na terceira igreja presbiteriana, no início do meu ministério, né, e saí, depois fui para o Triângulo Mineiro, aí eu vi uma notícia, fulano, olha que consagrado, o cara tocava, o cara cantava, a esposa, de repente, separou-se. Nossa, para mim aquilo foi algo muito duro. Mas hoje isso está sendo comum. Casais crentes estão se separando a troco de nada. Sabe por quê? Porque falta vida espiritual. Pode ver isso. Falta vida espiritual, falta comunhão espiritual dentro do casamento. Quando nós desenvolvemos a comunhão espiritual, nós temos poder para o quê? Aplicar os princípios da palavra de Deus. Nós temos poder para viver como espelho de Cristo ao cônjuge. Se por acaso você casou, né? E muitos casaram com pessoas não crentes. E, infelizmente, isso eu falei outro dia, essas pessoas sofrem. Mas se você entrou nesse caminho, muito mais você tem que espelhar Cristo ao cônjuge. E 1 Pedro 3,1 é para essas pessoas, diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, ou seja, não creem em Cristo, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. A Bíblia está dizendo, olha, tem até possibilidade de conversão dos seus esposos, mas essa conversão passa pela sua comunhão espiritual com Deus. Passa em você seguir aquilo que a Bíblia nos fala. Você vai ter que ser submissa ao seu marido. E diz aqui que a sua vida tem que ser casta, pura, santa. E em temor a Deus, você poderá ter a transformação, né? Como ele diz aqui também, ganhar sem palavras, sem ser reclamona, o seu esposo para Cristo Jesus. E diz mais, 1 Coríntios 7,14, porque o marido incrédulo, o seu marido incrédulo, é santificado pela mulher, e a mulher incrédula, se um marido casou com uma mulher não crente, é santificado pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Veja, você recebe a bênção da santificação do seu marido. Seu marido será abençoado por causa de você. Ou sua esposa será abençoada por causa de você. E outra coisa, a sua comunhão com Deus trará sobre os seus filhos a possibilidade de serem santos. Que maravilha! Você será um espelho de Cristo no seu lar, para a vida do esposo ou da esposa ou dos filhos. Mas você precisa ter o quê? Comunhão com Deus. Grande comunhão com o Senhor. Veja, esse é o poder da comunhão espiritual. É ser espelho de Cristo. E pensando em você, a comunhão com Deus traz o poder de crescimento espiritual seu.
1 Pedro 2,2 diz: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Esse puro leite espiritual aqui é as coisas de Deus, a palavra de Deus. Davi fala desse desejo, a minha alma tem sede de Deus. Você tem que, como ele diz aqui, como criança recém-nascida, desejar o leite, o puro leite espiritual. A criança mal nasce, só encostar na mãe ela começa a sugar o leitinho. E ele está querendo fazer uma comparação que você tem que ser como se fosse um bebê, desejar esse leite espiritual como um bebê. Aí ele diz o quê? O que esse leite espiritual vai trazer na sua vida? A fim de por ele crescerdes para a salvação. O leite espiritual, a palavra de Deus, faz você crescer, querido. Por isso, você tem que amar isto. Ou seja, o poder da comunhão espiritual vai trazer crescimento espiritual. E eu estou falando agora do casal. O casal precisa passar um tempo com Deus sozinhos. Vocês anelam umas férias com a família, mas às vezes não anela chegar em casa e ler a palavra de Deus com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos. Isso tem que ser um anelo, porque a única maneira de você conseguir que os seus filhos sejam intocáveis pelo diabo é a família ter crescimento espiritual, é conhecer Jesus, é conhecer a palavra de Deus. O casal precisa passar tempo com Deus, sozinhos, lá no seu quarto. Uma das coisas boas é você ouvir o culto no lar. Eu perdi. Você pode ver o dia que você quiser. Entra no Face, entra no YouTube. Desde quando começou a pandemia, tem vários e vários assuntos. Você pode ouvir. Você ouve, mas ao terminar, ore com a sua família, comente o que você ouviu. Nós estamos ajudando você a conhecer a palavra de Deus. Nós estamos ajudando a família a crescer espiritualmente. Não é meramente para passar tempo, mas é uma oportunidade que Deus está dando para que o seu casamento, a sua vida, tenha um avivamento genuíno. Bom, a última parte sobre o poder da comunhão que eu gostaria de falar hoje é que o poder da comunhão, ele dá a você vitória sobre as tentações. Os dois, os filhos, pais, precisam da união espiritual para vencerem as tentações. As tentações são de ordem, primeira, física. Todos nós passamos por tentações físicas. Lá em 1 Coríntios 7:5 diz assim, isso agora mais para o casal: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Veja, a Bíblia fala que o casal tem que ter consentimento um com o outro, para não ter uma vida íntima. Mas com qual objetivo? Jejum. Para vos dedicardes à oração. Ou seja, ele está falando da necessidade do casal jejuar junto, que é um jejum sexual. Mas esse jejum é para orar, é para ler, é para fechar o quarto e se ajoelharem diante de Deus e clamarem.
Meus irmãos, nós estamos precisando tanto clamar pelo nosso país. Nós estamos vendo aí um caos que está crescendo nas nossas entidades governamentais. E nós precisamos da graça de Deus para salvar o nosso país. E enquanto nós não entendermos isso e cairmos nos pés de Deus, essas coisas não serão solucionadas. Nós temos a maior de todas as armas contra Satanás, que é a oração. E nós precisamos casais que dobrem os joelhos, que ore pelo presidente, ore pelo Congresso, ore pelo STF, ore pelo Brasil, queridos. Ore. Nós precisamos vencer as tentações. O casal precisa usar esse momento para vencer. E diz aqui também que está ligado à questão da sexualidade. Tem que orar. Ore pelo seu marido, para eles serem preservados das cobiças sexuais. Ore pela sua esposa. Ore para que eles não adentrem o mundo errado sexual. Ore pelos seus filhos solteiros. Ore para que Deus guarde-os desta área. As tentações, como eu disse, são da ordem física, mas também é da ordem psicológica e emocional. Lá em 1 Crônicas 15, 29, quando Davi ele chega com a arca e festeja aquele momento da arca entrando em Jerusalém, no capítulo 15, versículo 29 de 1 Crônicas diz: ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando. A Bíblia diz que ela desprezou no seu coração o rei Davi. Por que Mical desprezou o rei Davi? Ciúmes. Porque as mulheres que vinham no cortejo também se alegravam. Ela teve ciúmes das mulheres vendo o rei Davi dançando. É interessante isso. Interessante isso. A palavra do Senhor diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, depois desse festejo, a mulher dele viu ele lá da janela lá e ironizou. Aí diz assim: saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel! Descobriu-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Nossa, o ciúme daquela mulher estava muito grande. Veja, ela naquele momento foi tentada emocionalmente, psicologicamente. Davi não estava pensando em nenhuma mulher. Davi estava louvando a Deus. E ela vê muito mais. Pode ser que alguma mulher olhou para o rei, mas ela fica ali irritada. Só que ela traz um problema para ela mesma. O ciúmes é assim. Você tem ciúmes de alguém, esse ciúme volta com você como se fosse uma lança, uma flecha. E Davi simplesmente não quis saber mais de Mical e Deus a tornou estéril. Veja, a tentação, ela ocorre dentro do nível psicológico, mas não só dentro do nível psicológico, mas também espiritual. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus estava orando, lá em Lucas 22, 40, e em diante, diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça
a minha vontade sim a tua. Então lhe apareceu um anjo e o anjo o confortava, diz a palavra do Senhor. E o suor dele se transformou em sangue. Depois desse momento de oração, Jesus se levanta, versículo 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Os discípulos estavam dormindo. A tristeza era tanta que dormiram, diz a palavra do Senhor. Queridos, a tentação espiritual, ela produz exatamente isso, que a gente durma. Durma espiritualmente. Jesus disse, ore. Eles não aguentaram orar. Os olhos ficaram pesados e eles dormiram. Tem muita gente dormindo espiritualmente. Dentro de casa, não lê a Bíblia, não ora, não fala com Deus. Casais estão no profundo sono de tentação do diabo, que está adentrando a sua casa, que está entrando na sua vida, está tentando fazer com que você feche a sua vida para a espiritualidade. Estes são os campos das tentações do diabo: físico, emocional e espiritual. Vamos dizer, e eu gostaria de concluir agora, o diabo está tendo vitória, queridos. O diabo está tendo vitória. E os casamentos estão cada vez mais piorando. Tem pessoas que estão vivendo não mais tolerando um ao outro. Tem pessoas que mal conversam um com o outro. Meu amado, se o seu casamento está assim, está na hora de você voltar a uma comunhão espiritual com Deus. Está na hora de você dobrar os seus joelhos. Está na hora de você jejuar. Está na hora de você buscar ao Senhor. O casal precisa aumentar o temor a Deus para receber as bênçãos do Senhor. O Salmo 128, de 1 a 4, fala sobre as bênçãos de Deus. Mas diz lá, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Não vem dizer para mim que você teme a Deus se você não segue a Deus. Se você não ora, se você não tem comunhão com a palavra de Deus. Isso não é temor. Isso é uma fé, vamos dizer, uma fé comum, mas não uma fé espiritual verdadeira. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e dizia, anda nos seus caminhos. Você só anda nos caminhos de Deus quando vai para a igreja? E no trabalho, você anda nos caminhos de Deus? Como é seu linguajar no trabalho? Como é o seu olhar no trabalho? Como é que é o seu pensamento? Na sua vida toda, Deus está ocupando o centro da sua vida ou a periferia da sua vida? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no quê? Nos seus caminhos. Aí ele diz o resultado disso. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. A felicidade está debaixo do temor de Deus. Se o seu lar não tem temor de Deus, apesar que você diz que crê, mas não vive, não tem felicidade aí não. Aqui diz que feliz serás e tudo te irá bem. Será que as coisas não estão indo bem? Não é por causa disso que você não está tendo comunhão com Deus? Aí ele fala dentro do lar, isso no trabalho, dentro do lar. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A esposa será a bênção, como a fruteira, a videira frutífera. Você vai amar a sua esposa, você vai ter outros olhos para ela. E diz aqui, teus filhos como rebentos da oliveira, duas plantas que são figuras de Cristo, a oliveira e a videira. Ele diz que os filhos como rebentos. Rebento é aquele brotinho que surge, lindo, que vem ali um garrinho na oliveira. Ou seja, os filhos serão bênçãos, estarão ligados na oliveira com Cristo Jesus.
vão absorver a seiva de Cristo Jesus. Mas isso é automático? Não. É através do culto no lar, é através do crescimento espiritual. Aí ele continua dizendo: teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E ele conclui dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor será abençoado no seu trabalho, será abençoado dentro de casa. Temor é abrir o seu coração para Deus, é conhecê-lo, é amá-lo, é vivê-lo. O Salmo 25, 12 e 14 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus vai te instruir qual o trabalho, o que fazer, o que não fazer. Você vai ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. Se você não tem comunhão com Deus, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como é que você vai entender a palavra de Deus para momentos na sua vida? Você vai ficar depressivo, vai ficar congelado aí no tempo. Portanto, queridos, preciso do temor de Deus. Aí ele continua dizendo, capítulo 25 de Salmo, versículo 13, na prosperidade repousará a sua alma. Prosperidade é a alma. Aqui não é prosperidade financeira, não. É prosperidade da plenitude de Deus, da riqueza celestial na sua vida. Ele diz, e a sua descendência herdará a terra, seus filhos serão abençoados mesmo em momentos de crise. Aí ele diz, a intimidade do Senhor para os que o temem, você terá a intimidade de Deus, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você vai conhecer a aliança de Deus, você vai se regozijar em Deus. Portanto, queridos, era sobre isso que eu tinha que falar no dia de hoje. Sabe, a intimidade espiritual é muito importante. Tenha essa intimidade no seu lar, com a sua esposa. Ore. Ah, minha esposa não aceita o culto. Minha esposa não tem tempo. Você vai orar, então. Meu esposo, da mesma forma, você vai orar. Se você é uma pessoa que tem uma pessoa que não é crente, você vai orar. E vai fazer. Se o seu esposo participar, tudo bem, mas você vai dizer, meu esposo, agora eu vou participar disso. Minha esposa, agora eu vou fazer isto. Eu vou fazer com meus filhos. Faça o culto, queridos. Mas não faça por fazer, não. Não faça para me agradar, não. Faça porque é bom para a sua vida. A intimidade espiritual é bênção. E você vai conseguir vencer as tentações e você vai observar os princípios de Deus, porque é isso que ela traz, os princípios da palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu quero rogar a bênção do Senhor sobre a vida de todos, sobre a família. Nesse momento de crise é momento de intimidade. Na realidade, todos os momentos. Mas é momento de nós afinarmos isto. É momento de nós tocarmos afinados espiritualmente, Pai. E não desafinados, não de qualquer jeito, mas da melhor maneira possível. Quando nós casamos, Senhor, nós colocamos a melhor roupa, o melhor terno, a mulher, a melhor veste de noiva, porque está entrando dentro de um casamento. Pai, que nós possamos adentrar dentro de um casamento contigo. Que nós possamos usar, Senhor Deus, o melhor de nós para crescermos espiritualmente. Que os casais tenham intimidade com Deus. Abençoe-os e eles vão viver um avivamento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos ouvir mais um louvor ao nosso Deus. Palavras de vida narram tudo que Cristo fez.
salvação não há, pelas palavras de vida, com amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. O mês que vem, primeiro domingo do mês de julho, nós vamos voltar para a igreja. Eu já gostaria de novamente firmar o seguinte: nós precisamos que você diga qual horário que você quer vir à igreja. Nós vamos ter até 50 pessoas de manhã, às 9 horas da manhã, tá? E vamos fazer o primeiro culto às 9 horas da manhã, com louvor, com tudo que é direito. E o segundo será às 18 horas, às 6 horas da tarde, não às 19 horas. Ou seja, vamos mudar o horário, especialmente nesse tempo de inverno. Então vamos ter 2 cultos, só que cada culto é no máximo 50 pessoas. E eu gostaria que você pudesse, eu vou passar a lista no WhatsApp, se você não está no WhatsApp, entre no WhatsApp. Eu vou passar uma lista do culto às 9 horas da manhã e você vai colocar o seu nome ou às 9 horas ou às 18 horas que você virá à igreja. Tá certo? Não pode passar de 50. Eu recomendo aos pais que têm filhos pequenos que não podem ir para a igreja. De manhã vai o esposo, por exemplo, e à noite vai a esposa. De manhã, quando o esposo vai, a esposa fica com os filhos e vê o culto online. E à noite vai a esposa e quando a esposa ir, o esposo fica em casa, cuida dos filhos e assiste o culto online. Então nós vamos ter esses 2 cultos, mas nós precisamos já saber. Inscreva-se até 50 pessoas às 9 horas da manhã e até 50 pessoas às 18 horas. E isso não inibe de você não assistir depois. Se nós queremos crescer, nós precisamos participar do culto, ok? Então vai ter todas, nós vamos demarcar, já compramos tapetes, tapetes que vão possibilitar você passar, limpar o seu pé com a água ali própria para descontaminar o seu sapato, tá ok? Então já vai estar tudo preparado, vai ter o álcool, vai ter a demarcação nos bancos. Nós só falta agora demarcar os bancos, vamos demarcar mais próximo. Entre um culto e o outro, né, a nossa irmã Djalmita vai limpar os bancos, passar álcool em tudo, nas fechaduras, em todos os cantos possíveis no banheiro, para recebermos então um outro grupo. E no primeiro domingo que estivermos, nós vamos fazer a ceia do Senhor. A ceia às 9 horas da manhã e a ceia às 18 horas. Inscreva-se, tá ok? Vou passar a lista a partir desta segunda-feira e você vai se inscrever para o culto participar, tá bom? Então observe o seguinte, as crianças até 12 anos não poderão, pessoas acima de 60 anos, pessoas com problemas, com riscos, né, também não vão poder participar. Essas pessoas deverão assistir o culto no lar.
e deverão assistir o culto no domingo. Nós vamos implementar mais ainda a questão das crianças, apesar que está sendo feito, está sendo bênção, mas nós vamos ter o culto infantil, né, que os pais poderão passar a qualquer hora no domingo. Tá ok? Já temos, né? Deus abençoe cada um. E parabéns aos irmãos que vão aniversariar essa semana, que Deus os abençoe ricamente. Parabéns. Parabéns pra você nesta data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Vamos terminar, queridos, com oração. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos de todo o coração. Obrigado pela escola dominical, que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa, Pai. Muito obrigado pela possibilidade de voltarmos. Continue abençoando o GC, que tem melhorado. Abençoe as nossas famílias, Senhor. Nós rogamos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, às 19 horas, o culto. Deus os abençoe.